Papo de banca. Papo de banca de volta. Meus amigos e meus amigos, companheiros e companheiras do Papo de Banca. Hoje vou falar novamente de uma manchete que saiu aqui nesse jornal da mídia vassala, que é o seguinte: está dizendo aqui: o Estado terá programa de demissão voluntária. É o Estado do Rio de Janeiro, que se encontra numa situação difícil, que não está pagando os servidores públicos em dia, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, as escolas, inclusive, estão sem merenda, os salários estão sendo pagos atrasados, não está se fazendo obra nenhuma. Então o Estado do Rio de Janeiro encontra-se numa situação difícil para o povo do nosso Estado. Eles dizem que o Estado não tem dinheiro, mas não é verdade isso, meus amigos, porque na realidade o dinheiro do Estado, é para pagar os juros ao sistema financeiro, cerca de 600 a 800 milhões de reais que se paga de juros aos bancos. Além disso, o Estado do Rio de Janeiro, na gestão do ex-governador Sérgio Cabral, isentou várias empresas, isentou de impostos várias empresas para facilitar a sua entrada, em torno de bilhões e bilhões e bilhões, que garantiria o aumento do servidor público, garantiria uma série de investimentos na área da saúde. Então o Estado abdicou disso sem nenhuma razão por quê. E na realidade o que ocorre é que o Estado tem dinheiro, só que o dinheiro do Estado, assim como da União, assim como boa parte das prefeituras, é para pagar o sistema financeiro, ou seja, a especulação financeira, meus amigos. Então, porque a lei de responsabilidade fiscal, que na realidade é irresponsável, diz o seguinte: você tem que pagar primeiro os juros aos bancos e tal. E aí tem agora mais um agravante, o governo federal, o governo do ministro Meirelles, do banqueiro ministro Meirelles, ele aprovou agora na Câmara de Deputados Federais, na comissão, a chamada PEC 241, que vai, meus amigos, sacrificar mais os estados e os municípios. Eles estão congelando qualquer investimento público durante 20 anos, acredite se quiser. Ou seja, durante 20 anos não vai entrar um tostão para aumento de servidor público, não vai entrar um tostão para a área da saúde, não vai entrar um tostão para a educação, não vai se construir uma casa para o povo. E ele disse, de forma de cara de pau, disse na televisão, o banqueiro Meirelles, de que isso era para ajustar, porque o governo gasta demais, aquela conversa fiada, porque qualquer governo do mundo há um déficit público natural de investimentos públicos, que foi assim, inclusive, que os Estados Unidos saiu da crise que se encontrava em 1929, onde Franklin Delano Roosevelt fez vários investimentos no Estado, criando-se o déficit público para poder retomar a economia. Aí vocês imaginam só, não vai se construir uma casa, então você vai gerar desemprego na construção civil. A construção civil é a mola mestra que define se a economia está em crescimento ou não, e atinge várias indústrias, que é a construção civil, a indústria de cerâmica, a indústria do aço, a indústria quando se faz o acabamento, você tem a indústria elétrica, de fabricação de fios, de torneiras, de canos e tal. Então ela movimenta em si só vários outros setores da economia, além de gerar milhares de empregos na construção civil. Então não se vai construir nada, Então congelar durante 20 anos, construção de nada. Então o que se vai acontecer?
né? É isso que ele está propondo. Ele está querendo se aprovar isso no Congresso. E sacrificar os estados. Os estados vão ter que cumprir o pagamento dos juros, meus amigos. O pagamento dos juros que hoje está sendo pago. Eu já conversei com o governador Pezão e disse que ele tinha que tomar uma medida como fez o ex-governador já falecido Itamar Franco, que decretou, em pleno era neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso, a moratória do Estado de Minas. E disse o governador Itamar Franco: ou eu pago os agiotas, ou eu pago o servidor público. Então ele foi e decretou a moratória. E aí a mídia lacaia dizendo que ele ia inclusive quebrar o Itamar Franco, a Bolsa de Nova York, né? A Bolsa de Chicago, essa conversa fiada toda. É mentira. Mentira, não quebrou nada, né? Ao contrário, salvou o Estado de Minas do período de recessão. É isso que o governo do Estado deveria ter a coragem de fazer e decretar a moratória, ou seja, suspender o pagamento dos juros aos bancos e garantir o pagamento do servidor, os investimentos públicos que são necessários ao nosso Estado para a retomada do crescimento econômico. Não é enxugando, como eles dizem, enxugando entre aspas, como diz a mídia lacaia, que vai resolver o problema da crise do Estado. Mentira, mentira. Eu já disse até para o governador Pezão: Pezão, você pode vender o Palácio Guanabara, despachar na calçada ali do Palácio Guanabara, vender o Palácio Guanabara, todos os palácios, acabar com as mordomias e tal, e você, ainda o Estado vai ficar devendo, porque os bancos vão querer ganhar mais dinheiro. Então, ou se sacrifica, bota os bancos no eixo, deixa de pagar os juros que estão sendo pagos pelo Estado, pelo povo do Rio de Janeiro, os seus impostos, ou então não tem jeito, não tem nenhuma solução. Não adianta querer demissão voluntária, se enxugar secretarias, isso não vai resolver o problema. O problema é decretar a moratória com relação à dívida que se paga. Inclusive é preciso fazer uma auditoria nessa dívida, inclusive, que já por vários auditores, especialistas nessa área, diz que a dívida pública brasileira já está paga há muito tempo. O que é uma verdadeira especulação financeira às custas do sacrifício do povo. Essa gente está brincando com a gente. Essa gente está querendo que a gente faça coisas mais radicais. A paciência do povo do Rio de Janeiro e o povo do Brasil está chegando no limite. E esse pessoal está brincando de querer nos sacrificar, jogar a gente mais ainda na miséria para garantir o pagamento dos juros e os lucros das multinacionais que querem, inclusive, a reforma da CLT para poder garantir maior exploração da mão de obra do Brasil e dos brasileiros. Daqui a pouco eu volto. Para Poder Banca de volta. Então, meus amigos e minhas amigas, companheiras e companheiros do Papo de Banca, olha só. Então, isso aqui, na realidade, é propor mais arroz, demissão, gerar desemprego, que está se querendo fazer o nosso governo do Estado do Rio de Janeiro para poder manter o pagamento dos juros. Ou se decreta moratória, ou suspende o pagamento dos juros aos banqueiros, ou então o Estado vai continuar nessa penúria, sacrificando os servidores públicos, os aposentados, gerando mais desemprego, e essa situação precisa ser enfrentada de frente, ou seja, ou se decreta moratória, ou se sacrifica os bancos, ou nós ficamos sacrificados, os trabalhadores, os servidores públicos, a população do Rio de Janeiro. Então, é uma grande falácia, uma grande mentira dizer que o Estado está falido. Não existe Estado falido em lugar nenhum do mundo. Não existe nenhum Estado falido em lugar nenhum do mundo. Quando se fala em Estado falido, quem fala isso é os economistas da mídia lacaia, da mídia vassala, que diz que o Estado está falido, que o Estado... Mentira, o Estado não fale nunca. O Estado serve aos interesses da grande maioria do povo, dos trabalhadores, da classe operária, dos servidores públicos, ou o Estado serve a uma minoria especulativa, ou uma minoria que atende os interesses internacionais, ou é isso. Então não existe Estado falido. Você vê um exemplo, quando a General Motors dos Estados Unidos quebrou, o Estado falido foi lá
e salvou a General Motors com 3 trilhões de dólares. Quando uma empresa privatizada, né, quebra, vai o Estado falido salvar o banco, porque o banco faliu e tal. Então isso é mentira, né? É uma grande mentira. Não existe Estado falido. O dia que o Estado falir, acabou a humanidade. Acabou a humanidade na atual conjuntura. Então não existe Estado falido. Isso é conversa para que a população não veja concretamente para onde os recursos estão indo, na verdade, o dinheiro do povo. E aí vai um banqueiro, que é ministro da Fazenda, dizer que é preciso ter um ajuste fiscal, né, que eles chamam de ajuste fiscal, né, é arroxo em cima do povo para favorecer o sistema financeiro, favorecer os bancos e apenas, meus amigos, 5 mil famílias que vivem da especulação financeira do Brasil. Olha só, atender 5 mil, enquanto milhões de trabalhadores, milhões de pessoas, né, permanecem na miséria, vai aprofundar-se essa miséria, porque durante 20 anos não vai ter investimento, nada, fica tibiriba, e eles estão aí achando que a gente vai engolir isso. A gente pensa que nós somos otários, nós não somos otários. O povo brasileiro está dando uma resposta firme a essa gentalha traidora da pátria que quer deixar o Brasil de 4 para os americanos. E nós não vamos ficar de 4, quem está de 4 é eles. O Brasil está de pé, firme, né, em defesa dos interesses desta bandeira aqui, que é essa pátria que a gente ama, que é a pátria de Tiradentes. Então, Papo de Banca aqui vão encerrando. Até uma próxima oportunidade. Papo de Banca. Meu nome é Ailton Matos. Estamos juntos nessa luta. Muito obrigado. Todos tenham um bom dia.